Será que investir em ações agora, em 2025, é uma grande burrice, ainda mais nesse contexto que a taxa Selic está ali perto dos 15% ao ano? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então já comenta aqui o que você acha, se você está comprando bolsa, vendendo bolsa, deixa o dedo no like. O que eu vou fazer aqui é te explicar todo o contexto macroeconômico, como ele está afetando taxas da renda fixa e também bolsa de valores, como isso aqui se reflete no comportamento dos investidores. Vou te mostrar também o que nós estamos fazendo aqui no Clube do Valor, e não só mostrar, explicar o porquê. Então o que a gente está vendo é isso aqui, tá? A gente está num recorde na taxa de juros, a maior taxa desde 2010. Agora, se a gente tira um pouco de zoom no gráfico histórico, talvez se você seja um pouco mais velho, investidor desde os anos 90, você vai lembrar que a Selic já chegou a 38% em 1997, 45% em 99, 26% em 2003, 19% em 2005. Claro, era outra época, né? O Plano Real ele surgiu em 94, o Brasil vinha de uma crise gigante de hiperinflação, tinha reservas muito menores. Embora a gente tenha problemas como problema fiscal, como mais um rombo aí agora no INSS, mais uma roubalheira, o fato é que, se comparando com o final dos anos 90, início dos anos 2000, hoje a gente está numa situação melhor. Dito isso, um ponto bem importante de você perceber quando olha o gráfico da Selic é ver que ela opera em ciclos, né? Ciclos de alta, ciclos de queda. E o que a gente está vendo é um ciclo de alta que, de acordo com algumas previsões, está perto de acabar. O mercado está meio dividido. Metade acredita que a taxa vai se manter nesse patamar e outra metade pensa numa alta de 0,25% a 0,5%. E o que isso significa? Isso significa que no curto prazo a gente vai ver uma Selic talvez subindo um pouquinho mais, talvez mantendo-se estável, mas no médio a grande tendência é que ela venha a cair. E é um ponto importante você entender sobre a relação entre Selic e Bolsa. Tem muita gente que fala, não, quando a Selic cai a Bolsa sobe, quando a Selic sobe a Bolsa cai. Se a gente for pegar aqui os dados mais recentes, você pode ver aqui que teve um momento ali de queda da Selic, levou ela a 10,5%, em que a Bolsa também caiu. Depois do momento que a Selic se manteve em 10,5% e que a Bolsa deu uma subida, e um segundo momento ali até janeiro desse ano em que a Selic subiu e a Bolsa caiu. E tem muita gente que acredita de fato que, olha, momento de Selic alta é momento de Bolsa baixa. Viu isso acontecer praticamente metade de 24, de agosto a dezembro, começo de janeiro, a Bolsa despencou firme. Que se existe de fato essa correlação, então por que a gente está vendo a Bolsa brasileira voltar a subir, mesmo com a Selic subindo também? O que acontece aqui é que, na verdade, é outro fator relacionado à taxa de juros que tem um impacto maior nas oscilações de curto prazo da Bolsa de Valores e não é a taxa Selic. Muitas vezes, de fato, uma Selic mais alta faz com que investidores vendam bolsa para comprar renda fixa sem risco. Muitas vezes, uma Selic mais baixa faz com que investidores saiam da renda fixa para ir para a renda variável. Mas aí, se eu colocar isso aqui num desenho, tu vê que esse cara ele vai estar tendendo a estar sempre comprando na alta e vendendo na baixa, que não é o caminho correto da maioria dos investidores. Mas se a gente for olhar para o macro mesmo, se você quiser entender profundamente essa questão macroeconômica, é essencial você compreender que o que afeta a bolsa no curto prazo é outro fator chamado de curva de juros futura. Essa curva de juros, ela indica qual é a expectativa dos investidores sobre a taxa de juro média entre hoje e um determinado ponto no futuro. Vamos pegar a curva de juros futuro ali no final de 2014. Linha cinza. Os investidores estavam esperando que a taxa de juros ia ficar na média ali em 13% ao ano, final de 24 até 2028, 29, 30, 30. Aí no início de 24 já houve uma inversão nessa tendência, linha azul. Os investidores passaram a esperar uma taxa de juros média de longo prazo na casa dos 10,5%. Aí voltando no tempo, no início de 2024, a expectativa era outra. A expectativa de uma queda na taxa de juros que se manteria lá na faixa dos 10% no longo prazo. Ou seja, no final de 2014, os investidores esperavam uma taxa de juros maior do que quando eles esperavam no início de 2014. Houve uma mudança de expectativa. Por quê? Porque o governo gasta muito mais do que arrecada, por conta de taxas de juros mais altas no mundo inteiro, guerras em outros países do mundo, uma soma de N fatores. Só que o que a gente vê hoje é uma curva de juros assim, caindo um pouco mais. Ou seja, está sendo precificado em relação às semanas anteriores que a taxa de juros vai tender a cair no médio prazo. Isso mexe com taxa de vários outros títulos, né? Até tempos atrás a gente viu o Tesouro Prefixado rendendo cerca de 14% ao ano. A gente via o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029, rendendo IPCA mais 8% ao ano. Então pode ver que essas taxas aqui estão menores porque, de fato, os investidores estão
esperando uma taxa de juros de longo prazo menor do que esperavam semanas atrás. Eles estão vendo o Brasil como menos arriscado do que viam algumas semanas atrás. E quando eles veem o Brasil como menos arriscado, eles colocam dinheiro. Então, se você for ver o fluxo estrangeiro da B3, você vê que o investidor estrangeiro está voltando a colocar dinheiro no Brasil, tem pessoa física também voltando a colocar dinheiro no Brasil. E embora a gente veja ainda muitos tirando dinheiro, né? Se a gente olha aqui para os fundos de ações e vê que foram tirados quase 35 bi de ações nesse ano, mais dinheiro ainda de multimercados, tudo indo ali para renda fixa. Vê que ainda não há uma crença geral de que é um bom momento para comprar bolsa e vê que tem gente achando que é bom momento, os investidores estrangeiros botando dinheiro, alguns pessoa física e outros achando que é um mau momento quem está tirando dinheiro de fundos de ações. Agora, será que esse movimento está certo? Bom, existem N formas de ver isso, e uma delas, para quem é investidor de longo prazo, tem uma certa tolerância ao risco, é pensar em expectativa de retorno ajustada ao risco. Nos últimos 20 anos, por exemplo, uma carteira de renda fixa montada com uma boa estratégia, ela conseguiu render 5,8% ao ano descontado da inflação do imposto de renda, que teria multiplicado por 3 o patrimônio em termos reais em 20 anos. Foi um rendimento muito bom, né? Em 2004, as taxas de juros de longo prazo estavam altas, então quem montando uma carteira ali e rebalanceando no passar do tempo conseguiu ter um excelente rendimento. Agora, o cara que investiu 100% em renda variável, dividindo 1/3 em ações Brasil, 1/3 em ações norte-americanas, 1/3 em fundos imobiliários, nesse mesmo período, mesmo tendo passado pelas crises de 2008, 15 e 20, viu a carteira render cerca de 8,4% ao ano acima da inflação, descontado de imposto de renda, claro, com um risco bem maior, que acabou compensando o cara mais tolerante ao risco, porque R$1 milhão teria se transformado em mais de 6 milhões a dinheiro de hoje nesse período. Aqui a gente tem várias conclusões interessantes, né? A primeira é que você pode ter bons retornos em momentos de renda fixa mais alta, tanto investindo de forma mais conservadora na renda fixa, quanto aproveitando momentos de renda fixa mais alta, de curva de juros mais elevadas, e pegando ativos de renda variável mais descontados, como fundos imobiliários e ações, por exemplo. Agora, o grande ponto é, Ramiro, eu quero saber se vale a pena ter ou não ações na carteira agora. Eu vou te mostrar como decidir isso, como pensar isso. Mas queria dizer que você não precisa necessariamente sempre ter que tomar esse tipo de decisão sozinho, muitas vezes tendo pouco tempo para decidir, muitas vezes até não se sentindo muito seguro sobre a decisão, não tendo muito conhecimento sobre finanças. Abrir aqui novas oportunidades para quem quer traçar um plano de investimento sob medida de forma totalmente gratuita. Com um especialista aqui do Clube do Valor, que, de acordo com diversos bancos e corretoras, foi eleita aí uma das maiores consultorias do Brasil. E esse convite é para que você tenha mais clareza sobre quais ativos ter ou não nesse momento. Entender se vale a pena ter um peso maior ou menor em ações de acordo com o teu perfil. Enfim, é para que a gente agregue muito valor para ti de forma gratuita, para que você depois decide se nos contrata ou não para seguir trabalhando conosco. Então, para você ter essa conversa, que eu recomendo muito que você tenha, basta pegar o seu celular, apontar para o QR Code que está na tela e preencher um rápido formulário, ou apertar aqui no primeiro link na descrição desse vídeo. Dito isso, investir em ações é burrice? Vamos dar uma comparada aqui entre renda fixa e ações. Muita gente pensa, claro que é burrice, a renda fixa está lá perto de 15% ao ano, isto pega ali uma ação, uma boa pagadora de dividendos, por exemplo, o dividend yield está em 8%, está em 9%. Primeira coisa que eu queria trazer aqui é que essa comparação é uma comparação meio injusta. Por quê? Porque na média o dividend yield está mais próximo do que seria o rendimento real intrínseco que uma empresa consegue gerar para o seu acionista distribuindo seus lucros. Enquanto o Tesouro Selic está mais distante de ser um rendimento real, né, descontado da inflação. Como assim, amigo? Vamos lá, pensa comigo. A Selic está perto de 15% ao ano. Beleza? É isso que o teu dinheiro vai render. Só que a inflação também está. Inclusive a taxa Selic só está onde está por causa da inflação. Então se pegar ali, né, uma renda fixa rendendo 14,7% ao ano, considerar que sobre esse lucro você vai ter que pagar imposto e considerar uma inflação de 6% ao ano, o que te sobraria seria um retorno real de 6,37%, o que é muito bom. Não é sustentável, até porque se a inflação ficar nesse patamar, a taxa Selic vai tender a cair. Agora, se pega o dividendo de uma empresa e parte do pressuposto de que essa empresa ela vai crescer o seu lucro pelo menos em linha com a inflação e vai manter o payout, vai manter a distribuição de lucros, o que está falando? Que esses 9% de dividend yield vão crescer em linha com a inflação, então a gente está falando aqui de inflação mais 9% no longo prazo. Se você recebe parte do lucro e isso está definido num limite mínimo e máximo de payout, isso significa que você também vai receber dividendos maiores se essa empresa conseguir crescer o seu lucro em linha com a inflação. Seria quase como se você considerasse que a cotação de longo prazo vai crescer em linha com a inflação, se a empresa tiver poder de preço e conseguir repassar a inflação ao longo do tempo, distribuindo o mesmo yield, está falando que aquele yield é um yield superior à inflação, entendeu? Bom, mas tem um segundo ponto aqui que eu passei bem rápido, que é o desconto do imposto de renda sobre a renda fixa. Se eu investir na renda fixa por um prazo aí maior do que 6 meses e menor do que um ano,
A alíquota de IR é 20% e isso reduz um pouco mais o seu retorno. Enquanto, por outro lado, dividendos distribuídos por hora são isentos de imposto de renda. Eu não sei como isso vai ser no futuro, né? Conhecendo os políticos, eles sempre querem cobrar mais, só que o problema é que no Brasil a gente já tem hoje uma das maiores cargas tributárias do mundo. A gente está falando que uma empresa paga um monte de imposto, que é PIS, COFINS, ISS ou ICMS, por aí vai, e depois está tudo certo, se ela tem lucro, é mais 34% de imposto sobre o lucro, para depois distribuir o dividendo. E conhecendo os políticos que querem sempre arrecadar mais, talvez eles mudem essas regras, talvez eles criem impostos sobre os dividendos. Sim, teria que ter pelo menos uma contrapartida em reduzir os impostos lá em cima, né? O balanço no DRE de uma empresa. Bom, mas o ponto é, se a gente está falando aqui de ações versus renda fixa, a gente também tem que considerar algo relativamente óbvio, mas que às vezes as pessoas não consideram, que é o risco. A curva da renda fixa é essa, uma linha reta para cima, sem risco de calote. Se a gente está falando de Tesouro Selic, sem risco de mercado, porque está sempre subindo. E já pegar uma ação aí, tipo o Bradesco, que subiu um monte nos últimos dias, olha só o zigue-zague que é a oscilação da sua cotação. Ou seja, em renda fixa você não tem volatilidade, é uma curva reta para cima. Em ações você tem volatilidade. Só que nos últimos 20 anos, mesmo com a crise de 2008, que derrubou a bolsa 50%, mesmo com a crise do impeachment da Dilma, crise do Covid, etc. Uma carteira boa de ações, uma carteira de ações baratas, porra, ela rendeu para caramba nesse prazo. Para caramba. Não recomendo para ninguém, tá? Ter só ações. É bastante arriscado. Inclusive, eu, Ramiro, que sou um cara arrojado, na minha carteira tem ações norte-americanas e fundos imobiliários, da carteira de longo prazo. Mas enfim, né? Nesse mesmo período aí em que uma carteira de ações baratas rendeu muito, uma carteira de renda fixa teve uma boa performance também. Pegou ali os anos 2000, rendeu, porra, quase 5,6 acima da inflação. Mas o grande ponto aqui é entender que, assim como as rentabilidades esperadas são diferentes e a da bolsa é maior no longo prazo, o risco também é diferente. Talvez no seu caso, dependendo do seu perfil de risco, não vale a pena ter bolsa. E o segundo ponto é que eu não acho nem um pouco burrice investir em ações a longo prazo, mesmo quando a taxa Selic está lá em cima. Inclusive, esses costumam ser os bons momentos em que a bolsa está com empresas com múltiplos mais acertados, mais baratos. Só que como é que a gente faz aqui? Na verdade, é considerando algo chamado de alocação de ativos. E se você nunca ouviu falar em alocação de ativos, presta atenção aqui, porque esse conceito pode mudar a tua carreira como investidor, pode mudar o patrimônio que você vai construir no longo prazo. Vamos imaginar que você é um investidor que não é um cara tão conservador a ponto de ter só renda fixa, mas também não é tão arrojado. Você é um cara sofisticado. Tem essa carteira aqui que está na tela. É uma carteira com 60% de renda variável, 40% de renda fixa. Bom para o investidor sofisticado. Você é um investidor sofisticado? Comenta aqui, e se você não sabe qual é o seu perfil de investidor e quer a nossa ajuda para descobrir, a gente criou uma ferramenta muito boa, gratuita, que você pode usar agora para descobrir o seu perfil de investidor e receber um vídeo meu dizendo como é que eu investiria se eu tivesse o seu perfil de investidor, um prazo relativamente longo pela frente. Só apertar aqui no segundo link na descrição para usar essa ferramenta ou apertar nesse link aqui em cima, beleza? Falei agora, né, sobre uma carteira sofisticada. Nos últimos 20 anos, essa carteira sofisticada teve um excelente resultado, contado a inflação do período. Está falando em cerca de 8% ao ano de retorno, com a volatilidade e um risco bem ok, uma maior queda bem ok. Aqui a gente chega num terceiro cenário que não é nem 8, nem tudo em renda fixa, nem 80, que é tudo em renda variável. Dividir a sua carteira seguindo a estratégia de alocação de ativos, que também nesse caso, a não ser que seu perfil seja muito conservador e você descobre a nossa ferramenta, não é burrice ter bolsa por longo prazo. O que está por trás de bolsa? São ações, são empresas que estão crescendo e historicamente crescem. Banco do Brasil, Vale, CSN Mineração, enfim, tem várias empresas gigantes por trás das ações, muitas delas às vezes descontadas, como tem várias ações descontadas hoje, e eu não acho que é burrice nenhuma ter parte da sua carteira atrelada a ações no longo prazo. Acho meio loucura ter tudo só em ações brasileiras, mas para isso serve a diversificação. Quero saber quanto da tua carteira tem em ações. Comenta aqui, é sempre legal aí interagir e ver o comentário de vocês. Espero que esse vídeo tenha agregado, me esforcei para isso. E se você quiser ter conversa com o planejador aqui do clube para criar um plano de investimentos feito sob medida para ti, aperta aqui agora. E se você quiser ver um vídeo que está privado, que você só encontra ao final de um vídeo como esse, aperta aqui para ver um vídeo chamado Como Sair na Frente 99% dos Investidores, que eu gosto bastante. Um grande abraço e até mais!